Los Angeles, 20 de junho de 1947. O sol da Califórnia estava se pondo, tingindo o céu de um laranja que parecia sangue espalhado sobre o Pacífico. Em uma mansão luxuosa em Beverly Hills, Benjamin Bugsy Siegel, o homem que transformou um deserto de areia no sonho neon de Las Vegas, estava relaxando em seu sofá de seda, lendo o jornal da noite. Ele se sentia intocável. Afinal, ele era um dos fundadores do sindicato, o braço direito e amigo de infância do homem mais poderoso do mundo, Charles Lucky Luciano. Eles tinham crescido juntos nas ruas imundas do Lower East Side, roubando maçãs e enfrentando gangues rivais costa a costa. Luciano era a mente, Siegel era o músculo e o carisma. Mas enquanto Bugsy virava a página do jornal, a quilômetros dali, em um hotel em Havana, um telefone tocava. Do outro lado da linha, Lucky Luciano segurava o receptor com a mão trêmula, algo raro para o homem que nunca piscava diante da morte. Ele acabara de ouvir o relatório final. O Flamingo, o cassino de Siegel, era um desastre financeiro de proporções bíblicas, e 6 milhões de dólares da máfia haviam desaparecido no bolso de uma mulher. Luciano fechou os olhos, sentindo o peso de 30 anos de amizade esmagando seu peito. Ele não era apenas um amigo. Ele era o arquiteto de um império que não aceitava desculpas. Com um sussurro que mal saiu da garganta, ele deu a ordem que mudaria o crime organizado para sempre. Ele chorou o luto de um irmão, mas agiu com a frieza de um carrasco. Esta é a história do dia em que o amor fraternal colidiu com a lógica implacável da Cosa Nostra. E por quê, no mundo de Lucky Luciano, nem mesmo o melhor amigo está acima da sentença de morte? Para entender a tragédia que estava prestes a se desenrolar naquela sala em Beverly Hills, precisamos voltar para onde tudo começou. As esquinas violentas de Nova York no início do século XX. Salvatore Lucania e Benjamin Siegel não eram apenas parceiros de crime. Eles eram as duas metades de uma mesma moeda. Luciano era o estrategista, o homem que via o crime organizado como uma corporação moderna. Siegel, por outro lado, era o Bugsy, um apelido que ele odiava, pois significava louco ou instável. Ele era bonito como um astro de cinema, corajoso a ponto de ser suicida e possuía um temperamento que explodia como dinamite. Juntos, eles ajudaram a eliminar a velha guarda da máfia, os Mustache Pets, e criaram a comissão. Siegel era o executor de confiança de Luciano, o homem que resolvia os problemas que a diplomacia não conseguia tocar. Eles eram sangue do mesmo sangue, unidos por um pacto de silêncio e lealdade que parecia inquebrável. Quando Luciano foi exilado para a Itália, ele precisava de alguém com visão para expandir os negócios para o oeste. Bugsy Siegel foi o escolhido. Ele foi para a Califórnia com a missão de organizar as corridas de cavalos e o sindicato de extorsão em Hollywood. Mas Siegel, sempre um sonhador extravagante, viu algo no meio do deserto de Nevada que ninguém mais viu. Ele viu Las Vegas. Naquela época, Vegas era apenas uma parada de trem empoeirada, mas o jogo era legalizado. Siegel teve a visão de construir o primeiro grande hotel-cassino de luxo, o Flamingo. Ele queria criar um oásis de sofisticação, onde as estrelas de Hollywood e os grandes apostadores pudessem gastar milhões. Ele convenceu Luciano e os outros chefes da comissão, como Meyer Lansky e Frank Costello, a investir pesado. Ele vendeu um sonho de lucro infinito, e a comissão, confiando na amizade e na reputação de Bugsy, abriu os cofres. O problema é que Benjamin Siegel era um gangster, não um engenheiro civil. Ele não entendia de cronogramas de construção ou de controle de custos. O orçamento original do Flamingo era de pouco mais de $1 milhão. No final de 1946, os custos haviam disparado para 6 milhões. Siegel estava sendo roubado pelos empreiteiros, mas pior do que isso, ele mesmo estava desviando dinheiro. Ou melhor, sua namorada, Virginia Hill, estava. Virginia, uma mulher tão perigosa e sedutora quanto os gangsters com quem andava, estava levando sacolas de dinheiro para contas na Suíça. Siegel sabia, mas o amor o cegava. Ele acreditava que, assim que o cassino abrisse, ele recuperaria tudo e ninguém perceberia.
Ele estava jogando com o dinheiro da máfia como se fosse dinheiro de brinquedo. Luciano, de seu exílio em Cuba, onde tentava secretamente retomar o controle do sindicato, começou a receber relatórios preocupantes. Meyer Lansky, que também era amigo íntimo de Siegel, tentou protegê-lo o máximo que pôde. Mas a máfia não é uma instituição de caridade. Os outros chefes, como Vito Genovese, estavam furiosos. Eles viam Siegel como um traidor que estava rindo da cara da comissão. Eles exigiam uma auditoria. Luciano, tentando salvar o amigo, convocou uma reunião secreta em Havana, em dezembro de 1946, durante a famosa Conferência de Havana. Siegel foi chamado para se explicar. Ele chegou confiante, com seus ternos caros e seu sorriso de Hollywood, mas encontrou uma sala cheia de olhos frios. Luciano deu a Siegel uma última chance. "Dê-nos os lucros, Benjamin. Mostre-nos que o Flamingo vai pagar o que deve", disse Lucky. Siegel, em um surto de arrogância, respondeu que o cassino seria um sucesso e que ele não devia explicações detalhadas a ninguém. Foi o começo do fim. A comissão decidiu esperar a inauguração oficial do Flamingo. Se desse lucro, Siegel viveria. Se fracassasse, ele seria eliminado. Era a regra corporativa aplicada com rigor mortal. A inauguração do Flamingo no Natal de 1946 foi um desastre absoluto. O hotel não estava terminado. O ar-condicionado quebrou no meio do deserto e as celebridades de Hollywood não apareceram por causa de uma tempestade. Siegel perdeu centenas de milhares de dólares em poucos dias. Ele teve que fechar o cassino temporariamente para terminar a obra. Para a comissão, aquele foi o sinal definitivo. Siegel não era apenas um sonhador. Ele era um prejuízo. E no mundo de Luciano, um prejuízo é uma ameaça à estrutura de todos. Em maio de 1947, a comissão se reuniu novamente em Havana. Meyer Lansky, com o coração partido, teve que admitir que não havia mais como defender o amigo. Siegel continuava arrogante e o dinheiro continuava sumindo. Luciano sentou-se em silêncio por um longo tempo. Ele se lembrou de quando eram crianças e Siegel o protegeu de uma surra no Lower East Side. Lembrou-se de como Siegel nunca o traiu durante as guerras de Castellamarese. Mas ele também olhou para os rostos dos outros chefes. Se ele poupasse Siegel apenas por amizade, ele perderia a autoridade. A comissão se desintegraria em favoritismo. A máfia que ele construiu para ser baseada em regras voltaria a ser uma gangue de rua baseada em sentimentos. Dizem que Luciano se retirou para um quarto privado e chorou. Não era o choro de um homem fraco, mas o luto de um rei que precisava sacrificar o próprio filho para salvar o reino. Ele sabia que, ao dar aquela ordem, uma parte de sua própria história morreria, mas a lógica do sindicato era absoluta. Ele pegou o telefone e ligou para os seus contatos nos Estados Unidos. A ordem foi curta e codificada. O pássaro precisa ser silenciado. Não houve gritos, não houve drama, apenas a aceitação sombria de uma necessidade comercial. Voltamos àquela noite de 20 de junho em Beverly Hills. Siegel estava sentado no sofá, sob a luz de uma lâmpada, lendo o Los Angeles Times. Virginia Hill estava em Paris, fugindo da tempestade que ela sabia que viria. O guarda-costas de Siegel estava na cozinha. Através da janela da frente, a poucos metros de distância, um atirador estava agachado nas sombras, armado com uma carabina militar M1 calibre .30. Ele não era um amador. Era um profissional enviado pela Murder, Inc., a organização que Siegel ajudou a criar. O primeiro tiro estilhaçou o vidro da janela e atingiu Siegel diretamente no rosto. O impacto foi tão violento que um de seus olhos foi arrancado e encontrado a vários metros de distância, do outro lado da sala. Seguiram-se mais 4 tiros. Siegel não teve tempo de reagir. Não teve tempo de sacar sua arma. Não teve tempo de pensar em Luciano. Ele morreu instantaneamente com o jornal ainda nas mãos. A ironia era cruel. O homem que sonhou em luzes de neon terminou sua vida em uma poça de sangue em uma sala escura da Califórnia. No momento exato em que Siegel caiu, 3 homens da máfia entraram no Hotel Flamingo em Las Vegas e declararam que o cassino agora tinha novos donos.
Eles não precisaram disparar um tiro ali. A morte de Siegel em Los Angeles foi o carimbo de transferência de propriedade. O sindicato assumiu o controle total do sonho de Bugsy. E como Siegel havia previsto, Las Vegas eventualmente se tornou a maior mina de ouro da história do crime organizado. O Flamingo tornou-se um sucesso estrondoso sob a gestão de Meyer Lansky e Gus Greenbaum. O problema nunca foi a ideia. O problema era o homem. Luciano recebeu a notícia em Havana. Ele não comemorou. Ele não sorriu. Ele apenas acendeu um charuto e ficou olhando o mar. Ele sabia que o mundo veria aquilo como um assassinato brutal, mas ele via como um ajuste de contas necessário. Ele havia provado que a comissão era maior do que qualquer indivíduo, maior do que qualquer amizade. Ele havia estabelecido que o dinheiro do sindicato era sagrado e que a gestão incompetente era um crime capital. A morte de Bugsy Siegel marcou o fim de uma era. Foi o momento em que a máfia deixou de ser uma irmandade de sangue para se tornar um cartel frio e corporativo. Luciano continuou a governar do exílio, mas ele se tornou um homem mais isolado. Ele sabia que a mesma regra que ele aplicou a Siegel poderia um dia ser aplicada a ele. O telefone que ele usou para condenar seu melhor amigo era o mesmo telefone que poderia, a qualquer momento, trazer sua própria sentença. Virginia Hill, a mulher que precipitou a queda de Siegel, viveu em fuga por anos, assombrada pela sombra da comissão, até cometer suicídio na Áustria. Meyer Lansky nunca superou totalmente a perda do amigo, mas continuou a contar os lucros de Las Vegas, sabendo que cada nota de dólar estava manchada com o sangue de Benjamin. Hoje, quando você caminha pela Strip de Las Vegas e vê os resorts colossais, você está caminhando sobre os alicerces de um império que custou a vida de um sonhador e a paz de espírito de um imperador. Lucky Luciano deu ao mundo a Las Vegas moderna, mas para isso ele teve que arrancar o próprio coração. Ele escolheu a organização em vez da emoção, o lucro em vez da lealdade. Ele chorou o amigo, mas honrou o negócio. E no submundo, esse é o único tipo de honra que permite que você continue respirando. A história de Lucky e Bugsy não é apenas uma história de crime. É uma lição sombria sobre o custo do poder absoluto e a fragilidade dos laços humanos quando o ouro está na mesa. No final, Siegel teve seu nome nas luzes, mas Luciano ficou com as chaves do reino, sentado sozinho em seu exílio, lembrando-se das maçãs que roubaram juntos e do telefone que encerrou aquela história para sempre. A sorte de Luciano foi mais uma vez sua maldição. Ele venceu a guerra, mas perdeu o irmão. E em Las Vegas, a casa sempre vence, mesmo quando a casa é construída sobre o túmulo de quem a imaginou.